passamos a apresentar a leitura comentada da Palavra de Deus. Programa Momentos com Jesus. Leitura comentada da Bíblia, Salmo 127, Salmo de Salomão. Vamos ler e comentar então o Salmo de número 127. Só tem 5 versículos e assim nos diz o Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Irmãos, nós vemos que as famílias, elas constroem suas casas. As sentinelas guardam as cidades. Mas ambas as atividades são inúteis se o Senhor não estiver presente. Isso quer dizer que uma família sem Deus nunca poderá experimentar o laço espiritual com que Ele ata os relacionamentos. Da mesma forma, uma cidade sem Deus se desintegrará devido à sua impiedade e corrupção. Não cometa o erro de deixar o eterno fora de sua vida. Se o fizer, todas as suas realizações serão inúteis. Faça de Deus a sua prioridade mais elevada e deixe que Ele edifique a sua vida. E o Salmo 127, no verso 2, diz: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá Ele aos seus amados o sono. Em algumas versões diz que isto Ele dá aos seus amados enquanto dormem. Ele está dizendo que é inútil levantar de madrugada e dormir tarde, comer o pão de dores, né? Porque quando Deus quer, Ele dá enquanto a gente está dormindo. Deus, Ele na verdade não é contra o esforço humano. O trabalho, ele honra a Deus. O que acontece é o seguinte, que trabalhar para excluir os demais ou a ponto de negligenciar, por exemplo, a família, pode ser um modo de encobrir a incapacidade de confiar que Deus pode prover as nossas necessidades. Todos precisamos de descanso adequado e um tempo para a renovação espiritual. Por outro lado, este versículo também não é uma desculpa para ser preguiçoso. Portanto, precisamos manter o equilíbrio. Assim, trabalhe e descanse confiando em Deus. E termina o Salmo 127, dos 3 ao 5, dizendo assim: eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. E bem-aventurado é o homem que enche deles a sua aljava, não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. As crianças, elas frequentemente são vistas como responsabilidades, mas não como riquezas oriundas do Senhor. Mas, como nós lemos aqui, de acordo com a Bíblia, os filhos, eles são herança do Senhor. Ou seja, eles são uma bênção. E nós podemos aprender lições valiosas com a curiosidade e o espírito confiante deles. Aqueles que veem as crianças como uma distração ou um incômodo, deveriam vê-las como uma oportunidade de formar o futuro. Não devemos ousar tratar as crianças como uma inconveniência, porque Deus lhes atribui um altíssimo valor. Aí está a leitura comentada do Salmo 127. Que o Senhor aplique a porção da sua palavra em nosso coração, em nome de Jesus.